Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. E hoje estamos aqui para mais uma edição do Pode Posicionar. E a câmera tá fechadinha aqui em mim porque tem um propósito. Estamos aqui fazendo um suspense para o nosso convidado ilustre de hoje, que está acostumado a estar sempre do outro lado da entrevista. Ele é sempre o entrevistador. Mas hoje eu fiz ele sentar aqui na cadeira de ser entrevistado, que é o nosso amigo Carlos Peruca. Qual é a sensação de estar do outro lado, Peruca? Rapaz, a sensação é de quem fez alguma coisa errada. Eu estava dizendo aqui agora há pouco, antes de começar. Você tem que explicar à mãe, ou à esposa, ou ao irmão, ou ao amigo, eu fiz alguma coisa errada. E o nervosismo é grande. É sério. E mais, a responsabilidade de corresponder com um programa do tamanho do programa de Jennifer. Então você fica naquela expectativa. Seria semana passada, aí vai ser o dia. A minha mulher estava dizendo a mim: olha o programa, olha o programa. Eu digo, tá bom, não precisa lembrar, não. Já tô sabendo, já que é o programa. Aí você fica mais nervoso ainda. Porque É gera uma muito expectativa. diferente de estar ao seu lado, no lado que você está, batendo papo, conversando, perguntando. Peruca, se fosse definir assim em palavras, quem é Carlos Peruca? Ah, rapaz, olha, essa pergunta não é fácil de responder. Quem é esse homem que sempre esteve tanto entusiasmado, empenhado em contar histórias, que é esse seu grande trabalho, contar histórias? É, Né? quem é Carlos Peruca, como eu sou, como eu vou me definir? Olha, eu acho que sou uma pessoa que tenta ser uma pessoa correta, boa. Eu sou amigo, sou solidário, às vezes explosivo, mas de um coração, tenho certeza que eu tenho um coração muito bom. Já me emocionei Ele aqui. está emocionado aqui, É gente. brincadeira. E Coisa eu linda. fico, eu fico tão feliz em ver meus amigos felizes. Família, nem falar, né? Eu tenho uma esposa, tenho uma filha, tenho um neto que é minha vida. E parece que depois do neto, depois de você ser avô, você se aproxima mais das pessoas, você enxerga mais o que acontece no entorno, no seu entorno, no entorno das pessoas. Claro, por ser uma pessoa humana, público, que enxerga as coisas, eu também tenho meu posicionamento de críticas, de elogios, de muitas coisas. É muito difícil você se autoavaliar. É muito Isso. difícil. E me conta como que é você construir uma reputação e sustentá-la por tantos anos, porque você é repórter, você é da área da comunicação há muitos anos. E não é fácil você construir uma reputação ilibada por tanto tempo. Isso não é fácil, isso vai acontecer. Agora, não é fácil e vai acontecendo naturalmente ao longo dos Sim. tempos. Eu comecei na comunicação em, acho que 79, 78, por aí. A gente já começava com o microfone, brincando, conversando, participando de palestras, de conversas, e sempre a gente querendo falar, na sala de aulas, no ciclo de amigos, conversando. E dali eu participei de muitas campanhas políticas em Carpina. Eu tenho uma história política, não como político partidário de ser candidato, mas de participar. Eu acho que nesses últimos 10 prefeitos, eu acho. Nesses últimos 30 e pouco, 40 anos, eu participei de quase todas as campanhas políticas. Quase todas. Lá de Mael Batista Ramos, do primeiro governo de Joaquim Lapa, e veio outro governo de Joaquim Lapa, depois veio Carlos Lapa, deputado. Os grandes grupos políticos de Carpina, próprio Manuel Botafogo, Carlinhos do Moinho, tantos outros que foram prefeitos de Carpina, campanhas em nível de Estado. Fui apresentador oficial de uma campanha do Dr. Arraes, aqui na Mata Norte, acompanhando o então candidato ao Senado, o ex-prefeito de Caruaru e deputado Zé Queiroz. Apresentei a campanha de Garotinho a presidente da República. Então, em campanhas políticas, a gente tem uma estrada. E daí a gente foi para o rádio. Meu primeiro programa de rádio, propriamente dito de rádio. Não, olha, poucas pessoas sabem o que eu vou dizer aqui agora. Exclusividade, E para muita exclusividade pra gente, gente. muitas sabem, mas a grande maioria não sabe. Eu sou o primeiro sargento da Polícia Militar reformado. É Poucas mesmo? pessoas sabem disso. Não sabia. Poucas pessoas sabem disso. Eu sou militar.
Eu entrei na Polícia Militar em 80, no Estado. Entrei Não para ser sabia. oficial da Polícia Militar. Sim. E a minha escola de formação, eu nunca contei isso. Nunca contei isso. Exclusividade, Olha, eu que tenho honra! amigos de muito tempo que não sabem disso, que eu sou militar. E a minha escola de formação foi no batalhão de rádio patrulha. Eu fui segundo colocado na turma, eu queria ser o primeiro colocado. E lá na turma eu já era o Relações Públicas. Sim. E no término do meu curso, eu já fui convocado para o Comando Geral da Polícia Militar para apresentar os grandes eventos da Polícia Militar. E Já despertou ali e o aquilo me deu um comunicador. orgulho danado, danado mesmo. Depois passei na Casa Militar, eu só passei no Estado 7 anos. Eu entrei em 80, no dia 13 de janeiro de 87 eu sofri um acidente, uma arma disparou na minha perna e eu tive que ir para a reserva, fui reformado. Me aperrei muito, chorei muito, porque hoje eu seria oficial da Polícia Militar, teria saído, já seria, até pela idade, coronel da Polícia Militar, mas o destino não quis assim. E esse acidente me deixou não frustrado em termos porque eu perdi 2 dedos do pé esquerdo. Eu sou PCD, pessoas com deficiência, eu falto 2 dedos do pé esquerdo, mas ao longo do meu tratamento no hospital, psicólogos visitando para... Não, pelo contrário, tirei de letra, era brincadeira. E eu costumava dizer, é bom porque quando eu for para a praia todo mundo me acha, por conta das pegadas, que faltam 2 dedos. E daí eu fui para a rádio Princesa Serrana de Timbaúba. O então deputado Gilson Muniz tinha uma rádio, que ainda existe, a Rádio Princesa Serrana, e ele me levou para lá e a gente começou um programa. Dali a gente saiu. Foi aí onde você começou a despertar Em para essa rádio, área? né? Em rádio. Em rádio. Mas em essa realmente se despertar como comunicador, como Já repórter, antes, há foi muito bem tempo, já antes? na escola. Eu sou ex-aluno salesiano, já no colégio salesiano, apresentava as festas, apresentavam os programas de calouros que existiam no colégio salesiano, no colégio Santa Cruz. Queria ser padre de todo jeito. O colégio salesiano marcou minha vida até hoje, nos encontros que a gente participa dos ex-alunos salesianos e do grupo que a gente tem aqui de ex-alunos, chamado Tamarineiros. E cada encontro desse anual que acontece, a emoção fala mais alto. E depois eu tocava em banda. Sim. Eu tocava em banda e tinha muito destaque na banda. O colégio salesiano passou a ser misto, só estudava homem, passou a ser misto. E o colégio de freiras aqui em Salesiano, das Doroteias, Santa Cruz, também passou a ser misto. E eu fui convocado para tocar na banda do Colégio Santa Cruz. E a irmã Mariluz, que a gente ama muito, 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 muito. Que eu já sei de uma história aí Da do história. Cupido. A gente foi para lá tocar na banda e estudar. E a gente já participava da comunicação. Sim. E para o rádio foi um pulo. Quando eu fui convidado para ir para o rádio, para mim aquilo foi um sonho, foi uma coisa. O rádio ainda tinha toda a magia do rádio, das pessoas que despertam o que é o rádio. Você está do outro lado e as pessoas te ouvindo. E fui fazer um programa lá em Timbaúba para o estado todo, que era uma rádio muito potente, em cadeias com outras rádios. E a gente começou com o programa. E foi surgindo de maneira natural. Natural. Não foi algo que você determinou assim quando era criança, eu vou para essa área de comunicação. Não. Você foi sendo levado. Sendo. E percebendo que isso realmente já era de você. E depois já que era eu sofri natural. o acidente e saí do estado, reformado, e fui promovido e reformado, e eu digo, pronto, não vou fazer mais nada na minha vida. Me vi com um salário bom, não é? Eu digo, estou com salário bom, minha mulher está bem empregada também, tranquilo. Minha amiga não deu um mês. Eu digo, nada, eu quero a comunicação, e fui trabalhar e a gente continuou. Inclusive, quando eu comecei no rádio, a minha namorada, a minha esposa, a Alvani, começou comigo também. Ela fazia um programa lá. Eu fazia um programa e ela fazia comigo. Era um programa de 3 horas de duração e 1 hora É uma família comunicadora. era com ela. Que, ela inclusive, fazendo, hoje falando. também ela faz parte aqui do nosso Visão Comunica, né? Da rádio Princesa Serrana de Timbaúba, eu fui para a rádio FM, lá de Timbaúba, que era uma FM, a primeira era AM, e depois eu vim para a Rádio Planalto. A Rádio Planalto, que era a Rádio Ternurinha, de Samia Boana, que era aqui de Carpina. Sim. Aqui em Carpina, que passaram aqui muitos comunicadores de Carpina, como Paulo Marques, Elimar Santiago, Laureano Silva, Napoleão de Castro, Flávio Nicetas, Napoleão, quem mais? Tantos, e Delbrando Marques, muitos comunicadores. E o dono dessa rádio era seu Valdir Coelho.
avô do ex-deputado federal por Pernambuco, Daniel Coelho, aqui em Carpina. E depois Sim. Samia Buana comprou um grande comunicador. A gente foi para a rádio também. Depois fui para a CBN. A gente foi para a Rádio CBN, a Central Brasileira de Notícias. Aí foi em João Isso em que Pessoa. ano, mais ou menos? Aí eu já estava fora do estado. Eu já estava fora, que eu digo, já estava reformado, 80, 90, 90. Eu acho que era 91, 92, 93, por Sim. aí. Aí eu fui para João Pessoa, para o Sistema Correio de Comunicação. Napoleão de Castro me levou para lá. E a gente começou um trabalho lá, tanto na comunicação como na produção de eventos do Sistema Correio. Porque eu tinha sido secretário de turismo aqui em Carpina, nos anos Sim, 90. sim. Mano era o prefeito, a gente assumiu a Secretaria de Turismo aqui em Carpina e a repercussão foi muito boa do trabalho. Com aquele grande São João que repercutiu até hoje. A gente fazendo aqui 3 trens do forró. A gente estava desbravando os grandes artistas no interior. Sim. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma lembrança e tenho fotos na festa de São José, que começou ontem aqui em Carpina, que é o padroeiro de Carpina. A gente anunciou Elba Ramalho, Chiclete com Banana, na época era com Bel Marques, e Alceu. A gente levou uma vaia, Foi mesmo. eu e o prefeito. Porque o povo não acredita, o interior não tinha a cultura dos grandes artistas como tem hoje. Sim. E o que é que a gente faz? Não tinha celular nos anos 90. Sim. Depois, aos pouquinhos, foi que foi chegando. E a gente, o que acontece? O que fazer para esse povo acreditar? Mantinha recém-assumida a prefeitura, eu também tinha assumido a Secretaria de Turismo. O que é que a gente faz? Pega um avião e vamos para São Paulo contratar esse povo. Só que acontecia uma festa em Minas Gerais, que era um programa da Globo chamado Som Brasil. E lá Sim. reunia os grandes artistas. Lá estava Elba Ramalho, Carlão, que era o empresário dela, com o Alceu, com o pessoal todo. E a gente foi lá contratar esse pessoal. Contratamos, como não tinha celular para gravar, Sim. levou mais um dia para pegar uma produtora e gravar vídeos. Alô, Carpina, estou aqui com Peruca, estou aqui com Mano. E a gente vai estar em Carpina, Nossa. e Alceu também, e Belmarx. E dali, quando foi no outro domingo, a gente veio para a praça. O pessoal não acreditava Não, que que Elba Ramalho vinha para Carpina, Sim, que Alceu vinha para entendi, Carpina, entendi. que Belmarx vinha para Carpina. Vocês tiveram que não- provar. que a gente não chamava nem Belmarx, era chiclete, Era com, chiclete banana. com banana, isso. Perfeito. Só que chiclete com banana já tinha vindo em Carpina pela primeira vez, foi em 87. Sim. E eu era diretor social do Clube Lenhadores. Pina tá dizendo no Lenhadores. Lenhadores. Eu era diretor social do Clube Lenhadores e chamei meus colegas diretores e digo, vamos trazer o chiclete para Carpina. E assim foi. Eu fui para Salvador, fui na casa de Bel mesmo, no bairro do Bituba. Que Do Pituba. interessante. A gente contratou Bel e trouxemos para Carpina. Eu tenho fotos disso. Isso foi um E aí, estouro da região. É. explodiu. E dali a gente gravou essa da Secretaria de Turismo. A Sim. festa de São José de Carpina era uma festa imensa, grande. E Sim. todas as barraquinhas que eram que o pessoal comercializava bebidas, comidas, Sim. eram destinadas às escolas, aos formandos legal. das escolas. Tinha um propósito. Tinha, a igreja fazia isso. Por exemplo, eles montavam o lado religioso e a prefeitura o outro lado. Social, Só que o né? pessoal, quando colocavam as barracas, a gente só deixava colocar a turma dos colégios que estavam se formando. Que é para ganhar um dinheirinho e ajudar lá na legal. festa deles. Acabava sendo um evento social. Perfeito. Também. Minha amiga, no outro domingo que a gente trouxe o vídeo, Coisa legal. que eu subi no palco. Sim, e no outro domingo, quando a gente veio, já vim com uma atração nacional, que não tinha anunciado. Eu tenho essas fotos aqui, eu estava até olhando hoje pela manhã ali. Claro que você não conheceu, mas quem vai ouvir que tem mais de 30 anos, Eu tenho 35, hein? a gente trouxe um dos maiores sambistas do Brasil, que não estava na programação, Noite Ilustrada. Na época. Era. Jurei não amar ninguém. Era sucesso no Brasil e Noite Ilustrada abalou aqui essa região. Quando termina o show de Noite Ilustrada, eu subo com o Mano no palco. Antigamente, Carpina era conhecido pelas suas festividades. não Perfeito. era? Quem começou essa festividade, na verdade, foi o prefeito Joaquim Lapa. E Mano Sim. era o vice-prefeito dele. Sim. Tota Barreto, que foi prefeito de Lagoa do Carro, o primeiro prefeito, era o secretário de turismo e eu era o adjunto dele. Sim. Quando o Mano assume a prefeitura como prefeito, eu assumo a Secretaria de Turismo. E aí a gente deu aquela alavancada toda no São João de Carpina, não só pelo meu trabalho, foi que eu tinha um prefeito que Que gostava cooperava. disso.
E a gente fez muita coisa. O São João de Carpina, a gente Já criou... chegou a ser um dos São Joãos maiores. Perfeito. realmente, do A gente Brasil. combinou com o Zé Queiroz, que era prefeito de Caruaru. A gente foi a Caruaru conversando com o Zé para a gente arrumar uma briga combinada. E isso deu revista Veja, deu tudo aqui. Nossa. O que era? Zé Queiroz foi para a televisão e disse que Carpina nunca, jamais traria um trem de forró para Carpina. E era combinado. Sim. A gente já tinha ido na ferroviária, na rede Olha ferroviária. o marketing É. aí lá E atrás. agendado um trem do forró. Quem fazia esse trem do forró era um carpinense chamado Anderson, que ainda faz hoje no Recife. Anderson é de Carpina, tinha saído, naquela época já tinha saído, fazia mais de 10 anos. E Anderson era goleiro de futsal, hoje é futsal, mas na época Sim. era futebol de salão, da seleção de Carpina. E ele fazia o trem do forró. E a gente combinou com ele e a gente ofereceu o primeiro trem do forró ao Colégio Contato do Recife, que era um Sim, colégio sim. de nome na época, era um estouro. Eu estudei lá, só que era a FAREC, porque cediam para a faculdade. Mas era no prédio de contato. Só para você ter uma ideia, o marketing que a gente criou na época, só em anunciar o trem do forró foi um evento. Sim. E em ir ao contato para falar com o diretor e oferecer isso aos alunos foi outro evento. A gente reuniu a imprensa de Pernambuco e o que acontece? Prefeito de Carpina rompe com Caruaru e sai na frente e oferece um trem de forró ao contato. Isso tudo combinado. Não tinha nada de briga. Nossa. Foi bom para Pernambuco, foi bom para Caruaru, bom para Carpina. Porque teve uma repercussão. Aí a gente dá ao contato, os alunos ficaram ficaram felicíssimos. Chegar o prefeito lá e oferecer um trem de forró sem Sim, custo nenhum para sim. eles, com camisas padronizadas, com tudo. Sim. E quem a gente coloca para recepcionar o trem de forró? Asas da América, Alceu Valença e Mastruz com Leite. Isso, um domingo à tarde, na rua. Nossa. Mastruz com Leite, só para você ter uma ideia, estava começando naquela época. E Emanuel Gurgel, que hoje, até hoje eu tenho amizade a ele, graças a Deus, é o dono do Mastruz com Leite, é o homem da Som Zunsat. Ele veio a Carpina e eu lembro no São João da Escócia, aqui no hotel, quando ele disse a minha mano, a Pinga se foi agora há pouco, é o empresário de Roberto Carlos no Nordeste, e era quem fazia tudo. E disse, Sim. a banda Mastruz com Leite vai ser a maior banda de forró do mundo. Ele disse isso a gente naquela data. E dali ele começou uma mídia. E Mastruz com Leite vinha para o São João de Carpina, para você ter uma ideia. Mastruz com Leite vinha para completar uma outro artista que era Netinho, da Bahia, que estava estourado. Sim. Ele vinha completar, começava e depois entrava Sim, Netinho. sim. Era como uma... A mídia foi tão grande que a gente teve que aumentar um dia o São João para Mastruz encerrar só. Que já era sucesso no Brasil. Já tinha ganhado estourado, repercussão. estourado. Nossa. Estourado. A gente tem vídeo. No meu Facebook lá, no meu Instagram, tem essas filmagens todas que eu relembrei. Sim. E aí Carpina estourou com os grandes eventos. O São João de Carpina foi um Eu negócio... lembro, acredito que na época que a gente chegou para morar aqui, que a gente não era daqui, não somos daqui, mas viemos morar em meados de 94, 95. Perfeitamente, é isso mesmo. Eu lembro que era estourado Era. Carpina. Então, o São João foi esse sucesso todo que foi, com camarotes, o pessoal vendendo tudo. A gente oferecia aquela praça de eventos todo para os grandes restaurantes de Pernambuco. Se instalavam. Olha, foi um negócio, para a época, muito grande. Dali a gente partiu para outros grandes eventos. Aí você disse, por que você só falou dos eventos? Porque era a minha pasta. Sim, sim. Era a minha Era onde pasta. você atuava. A gente conseguiu fazer aqui, brigando com Caruaru, com Petrolina, com grandes cidades, sediar o primeiro Congrestur, que foi o primeiro Congresso Estadual de Turismo de Pernambuco. Que interessante. E a gente trouxe para aqui, assim que terminou São João, foi no dia que a gente prestigiou um artista nosso, Carlinhos Melo, Sim. e ele fez uma estátua em homenagem a Luiz Gonzaga. E essa estátua, o rolo que deu essa estátua foi bater nos grandes jornais do mundo inteiro. Eu tenho Era coisa cópia. que repercutia daqui para Daqui. o mundo, para o Brasil. Agora, inteiro. foi repercutir diferente. Porque todo artista ele tem uma linguagem. Sim. Ele fez a estátua e não colocou rosto. Mas era o chapelão lá era Luiz Gonzaga e a gente pôs para inaugurar. Contratamos a orquestra sanfônica, era o final do São João, o início do Congrestur, para inaugurar. Só que, ao longo do São João, na rádio local aqui em Carpina, era cacete na estátua, porque não tinha olho. Agora, aqui não foi cacete na estátua, foi no linguajar do artista. Sim.
Sim. Resultado, isso deu um Porque problema. às vezes Foi preciso tem um posicionamento, né? Claro, foi preciso reunir o mundo cultural de Pernambuco para explicar isso. Uma coisa muito arcaica para a época. Sim, O sim, pessoal não, sim. o pessoal da rádio fez uma campanha muito forte em cima dessa estátua. Resultado, depois assumiu um outro prefeito e quebrou a estátua. E por que quebrou? Hoje ela tem fotos dela quebrada no Museu de Luiz Gonzaga, tem no Museu em Caruaru, e a história é contada. Estátua de Luiz Gonzaga é rejeitada em Carpina. É E mesmo. ficou essa marca negativa por conta da imprensa local da época. Nossa. E o São João era São João Gonzagão, que eu acho que deveria ter sido até hoje. Sim. A gente homenageava Gonzagão, que era uma grande festa, por isso que deu mídia. Sim. Olha, muita gente pensa que fazer um grande evento, por exemplo, o São João vai chegar. Se você contratar uma banda, um cantor, um palco, um som e uma luz, você bota o apelido daquela festa que quiser. Agora, o junino não é só o palco, som e luz. Não, tem uma história. Tem um diferencial. Exato. Foi isso que a gente criou, a abertura com quadrilhas matutas, com outros eventos paralelos. Sim, É assim que é sim, Campina Grande, sim. que é Tem Caruaru uma hoje. identidade, Tem né? identidade. Ô, Peruca, e falando de identidade, o nome Peruca é seu mesmo? É. Você criou? Olha, Como é que vem esse nome é assim. Foi meu pai que começou a chamar de peruca. A gente saía aqui no bloco a bazuca. Sim. E todo mundo, a maioria, eu ainda tenho essas perucas hoje, saí com aquelas perucas arrepiadas no carnaval. E minha mãe tinha um salão de beleza também. Sim. Tinha AV. Aí o papai começou a me chamar de peruca, peruca. No início eu não gostei, algumas pessoas chamavam, eu era criança. Sim. Depois não. Eu já tive até pensando, agora mas não. Todas as minhas vinhetas em rádio, onde passei, Carlos Peruca, e eu acho é bom e gosto. Não tem por onde... Acabou criando uma identidade Claro, uma única, identidade né? diferente. Porque até sobrenome hoje em dia não é mais tão peculiar, não é mais Perfeito. tão único. Mas E era... Peruca é peculiar. A peruca que... Engraçado, essa peruca que a gente usava no carnaval, isso eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos, 17 anos, Sim. por aí. Ela passou 3 dias perdida em Itamaracá, na praia. Porque a gente entrou, ficou por lá, ela ficou perdida. Depois de uns 3 dias, a gente achou. A turma da gente, ela onde ficava, no entorno onde ficava. Isso por ali. reforçou a mensagem de Pronto. peruca. Eu ainda tenho essa peruca guardada. Tem e aí ainda? tem guardada ela. E eu tenho muita coisa de carnaval guardada em casa que usava lá atrás. Sim. Nos grandes carnavais de Carpina, que Carpina Sim. participava. E outra questão também, gente, é que um dos alertas, assim, para trazer o Peruca para cá, são as vestimentas dele. As camisarias desse homem são coisas, assim, inusitadas e realmente comunicam o estilo dele. A gente estava conversando nos bastidores. Para quem não sabe, no meu programa, que só acompanha o meu programa, o Peruca, ele é entrevistador aqui no nosso Visão Comunica, né? Ele fica com a área ali de política, entretenimento também. E aí a gente sempre se encontra aqui nos bastidores, né, Perfeito. Peruca? E a gente conversando, eu cheguei pra ele e disse, Peruca, e essas camisas? Porque você vê ele com camisas que não são vendidas aí nas lojas, que você não encontra as estampas ofertadas. É algo peculiar dele. E se você pegar fotos dele antiga, você vai ver essa marca registrada. Me conta, como que você identificou o seu estilo? Realmente, eu gosto disso, vou parar de comprar em loja, ou se sempre você mandou fazer, porque ele manda fazer essas peças. É verdade. 18 anos, eu já usava camisa assim. Eu tenho muitas fotos lá atrás, mais jovem, muito jovem, com camisas coloridas. Sobretudo, camisas, usava muito camisa cor-de-rosa. É mesmo? Perfeito. Porque quebrava aquela coisa, batia de frente, parece que é da pessoa. Sim. De contrariar o que a pessoa pensa que só quem usa rosa é mulher, que é isso, tem tanta camisa rosa bonita. Sim. Não é assim? E essas camisas, eu compro o tecido há muito tempo. Por exemplo, agora mesmo eu tenho acho que umas 10 ou 15 na costureira. Para receber. Você mesmo que vai lá e escolhe tecido? Eu vou lá, compro. Tem muitos locais. Eu compro muito na Paraíba. Em mesmo? Campina Grande tem lá um lojão bonito lá. Lojão do Seu Luiz. Navio. A Viu é outra grande Sim. fornecedora de bons tecidos. Sim. Coloridos, estampados. E eu É compro você muito lá. mesmo que vai escolher. Eu vou lá com a minha namorada. A minha namorada é minha esposa, que eu chamo ela minha namorada. Eu vou lá com a Alvani, a gente escolhe e compra e sai. E é barato. Quem pensa que é caro, não é. Sim. Uma camisa normal, uma camisa E dessa você que tem eu a tô... costureira certa. Tem. Uma camisa dessa que eu estou usando aqui, sabe o quê? 70 conto. É mesmo. Você compra 1,5 metro, que faz uma camisa para mim, vai sair o quê? R$ 40 por aí. R$ 30 para
Costurar uma camisa é muito barato. Muito barato. Você é muito barato. E Se você... algo seu, né? Algo É, peculiar. se você for comprar uma camisa dessa pronta numa loja, num shopping, é 150 conto, 200 conto. Sim, sim. E você sai por menos do que isso, uma costureira que faz há muito tempo, você compra Você e... não se identifica com o que é ofertado. Não vê ali. Não, E se a gente perceber, antigamente, as pessoas elas faziam as roupas sob medida. sob medida. Né? Era um perfeito. hábito tradicional de você realmente escolher as roupas, mandar fazer, escolher o tecido. É. E para que aquela roupa comunicasse mesmo a mensagem de quem você é. Perfeito. Hoje em dia É a gente marca. vê. É marca É. registrada, né? Que comunica a sua identidade. Antigamente, as pessoas elas davam mais importância a isso, né? A imagem. É. Hoje em dia isso está um pouco perdido. Como que você faz essas escolhas? Hoje, como que você escolheu para usar preto hoje? Tem alguma? Não, essa aqui foi o seguinte. Antes, não é porque é carnaval. Eu Sim. uso o tempo todo, não São João nem nada. Eu mandei fazer umas 15 agora. Tem mais umas 15 lá compradas na costureira. E essa aqui, quando chegou ontem as camisas, quando chegaram ontem as camisas, ela veio em cima lá da bolsinha. Eu digo, pronto, essa aqui eu vou usar no programa de Jennifer amanhã. Eu já estava muito nervoso, vou usar essa daqui. Vou usar essa, a Mani tá boa, tá boa. Inclusive, minha mulher fez até um macacão com esse tecido também aqui. E é lindo. É, linda fez um a estampa. macacão com esse mesmo tecido. E eu não me sinto bem com outra camisa. Eu tenho camisas sociais Sim. sem ser estampada. Sim. Mas eu me sinto melhor com assim. Já ficou, Estampada. isso é de muito tempo. Eu tenho muitos encontros que eu tenho com amigos que usam também, comunicadores, como Geraldo Sim. Freire. Começou a usar primeiro do que eu, lógico, até pela idade. Geraldo deve ter uns 75 anos. Eu tenho 64. E eu já usava isso com 17 anos, 18 anos. Você já gostava das Já roupas gostava. estampadas? Eu tenho uma foto, eu, Ramos Silva, aliás, Ramos Silva, Geraldo e eu. Desculpa eu primeiro. A gente tudo camisas estampadas, pessoas que Sim. são acostumadas, que costumam usar camisas estampadas. Sim. E isso comunica sobre você. Perfeito. Fala sobre a tua personalidade. Porque peruca, ele não é uma pessoa que chega num lugar e fica quieto, parado. Ele é uma pessoa dinâmica, Sim. comunicativa, extrovertida. Então você acaba passando essa mensagem pela sua vestimenta. É verdade. Você já se sentiu assim, um pouco pensativa? Eu vou para aquele ambiente, até um ambiente mais formal, assim. Você já ficou, será que eu uso as minhas camisas do jeito que eu sou? Ou será que eu tento me enquadrar ali no padrão que é a ocasião? Você já se pegou nessa? Não, veja só, não constrangido. Sim. Claro que você vai medir aí o ambiente, o local que você vai. Isso. O dress code. Perfeito. Teve agora algumas posses aqui de prefeitos, como eu já participei de muitas, e fui contratado para apresentar, e fui normal, camisa social, de blazer, de terno. Sim. Normal, não precisou tanto uma camisa Sim. colorida. Foi normal. Normal, é normal. Não precisou a camisa colorida. Sim. Mas não por constrangimento. Sim, Se tivesse de sim. usá-la, tranquilo. Teria usado. Porque aí, Tranquilo. esse é você, né? Essa é a sua Sim. identidade. Perfeitamente. Voltando um pouco ali para a parte da sua área profissional, já tiveram, assim, ocasiões, com certeza eu já sei que houveram, ocasiões onde você se sentiu, assim, em uma saia justa, em alguma entrevista que você teve que fazer ali, que você teve um momento, assim, de, eita, agora será que vai dar certo, vai dar errado? Olha, já aconteceram várias. Sim. Várias. Sobretudo no mundo político, que é Sim. mais o que eu faço, o Sim. mundo político. Entrevistas que você, às vezes, tem que pensar e contar como será a pergunta. Sim. O que é que vai sim. ser, porque você tem que respeitar também o outro lado. Exato. Tem que saber. E tem assuntos. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Deixa eu olhar bem para vocês aqui. Quem disser que no país existe isenção na imprensa, isso não existe. Não existe. Você é ser humano, você sempre vai ter um lado. Isso. Não é que você vai trazer aqui para o microfone, para a câmera, Sim. mas você, tendo o profissionalismo dentro de você, você vai saber dosar. Exato. Você vai saber, não é assim? Exato. Por exemplo, eu votei em Bolsonaro. Sim, Nunca neguei isso. sim. Todos sabem, meus amigos sabem. Votei em Bolsonaro. Já fiz entrevista com Bolsonaro, com Lula, com o ministro de Lula, com deputados do... Eu tenho muitas amizades com o pessoal do PT. E pronto, estamos agendando a vinda de Humberto aqui, que é meu amigo particular, Humberto Costa. Sim. Tereza Leitão, Carlos Veras, deputado federal pelo É saber PT. transitar, não é, Perfeito, Peruca? que é o primeiro secretário hoje, um cargo importantíssimo no Congresso Nacional. Ele é simplesmente o primeiro secretário da Câmara, meu amigo. Então, por eu ter votado em Bolsonaro,
não significa dizer que nos meus programas, nas minhas matérias, não entrem à esquerda, à direita, sei lá. Sim, Para mim não sim, existe sim. isso, tem que ter. Você Agora, é um comunicador. Né? perfeitamente, perfeito. Olha, e o bom é que são poucos que falam em quem votou. Eu Sim, votei em sim. Bolsonaro. E isso se chama posicionamento, meu Perfeito, amigo. votei em Isso Bolsonaro. faz com que você consiga atrair ainda mais pessoas que pensam igual a você. E esse fato de você também dialogar com o outro lado, assim, né? Que a gente sabe que hoje o país ele tá um pouco, ele Perfeito. tá bem polarizado ali, bem dividido. Mas esse fato de você dialogar de forma aberta com o outro lado, sem querer também denigrir, falando de Perfeito. maneira educada, faz com que você se torne de fato uma pessoa imparcial. Né? Claro, Infelizmente, a gente vê que hoje a imprensa, como você falou, né? Nós temos um lado no nosso íntimo Mas tem porque que somos ter. humanos. É. Mas tem muitas pessoas que colocam de maneira explícita. na Horrível pergunta, isso, né? horrível. Olha, semana passada a gente teve com o Bolsonaro aqui em Carpina. Sim. Não é a primeira vez que eu entrevisto o Bolsonaro. Eu entrevistei Bolsonaro antes de ser presidente, lá atrás, com Elielson Lima, nosso amigo. Entrevistei Bolsonaro deputado. Entrevistei Lula presidente. Entrevistei Lula aqui em Carpina. Foi Ele, mesmo? depois que saiu da presidência, esteve em Carpina, Que na coisa. FETAP. Então você. Ora, Bolsonaro esteve aqui sexta-feira, faz 15 dias. E ontem a gente estava com ministros de Lula. Ontem, domingo. Ontem, dia 9. 9 de março de 2025. Estávamos com ministros de Lula. Sim. A gente transita em todos os segmentos. Não tem por que você votou, você fica calado, mas seu trabalho é seu trabalho. E jamais ir para o debate e ver aquelas coisas de comentários, como está muito perigoso hoje. Exato, e nada de exatamente. posicionamento de jeito nenhum. de jeito Exato, nenhum. exato. Existe uma diferença entre se posicionar Perfeito. e você querer agredir o outro lado, É. né? Tem uma diferença. As pessoas acham muitas vezes que se posicionar é você partir para o ataque. Oxe. Quando, na verdade, não é isso. Tá Se louco. posicionar é eu mostrar a minha identidade, mostrar os meus E valores. a gente no tem que eu torcer, por acredito. exemplo, que o país dê certo. Isso. Independente de quem seja o Todos presidente. estamos no mesmo barco. Se No der final errado, dá das errado para contas, todos. tá todo mundo no mesmo barco. Perfeitamente. Então a gente tem que realmente torcer para que dê certo, para que o governo, embora a gente não concorde com uma coisa aqui outra ali, mas que a gente realmente saiba fazer essa diferenciação. Ele agora é nosso presidente. Inclusive, estava conversando sobre isso com os irmãos da igreja. E eu fui impactada com uma questão. Eu também votei em Bolsonaro, né? Sou de direita. E aí eu fui instigada a uma questão que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu conversando com os amigos e eles disseram, certo, para criticar as pessoas abrem muito a boca. Mas será que você, como cristã, já parou para orar pelo seu governante? Perfeito. E aquilo me pegou, sabe, Peruca, de uma maneira. é verdade. Porque eu nunca coloquei meus joelhos no chão para orar pelo meu governante. E a Bíblia nos instrui a isso. Ore pelos seus governantes. E aí eu passei a colocar isso como prática. Mas não é fácil, né? Você, no pessoal, eu estou falando da minha parte pessoal, né? Não é fácil. Mas quando a gente vem para o lado profissional, é importante que isso fique muito bem separado, né? Muito bem dividido. Muito bem dividido. E quando muito bem. você está nessas entrevistas assim com esses políticos, você já sofreu retaliação pessoal de pessoas dizendo, fulano, Não. Por exemplo, assim, de retaliação, não. A gente sabe que nas redes sociais existe. Por exemplo, ontem eu estava... Pessoalmente. Ontem eu tive a honra de entrevistar, de bater um papo com o Kassab, Sim. Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do Partido Social Democrático, o PSD. Está hoje em Pernambuco. Hoje é segunda-feira, hoje é sexta-feira, né? A gente está fazendo gravado, vai sair lá na sexta. Pronto. E a gente conversou com o Kassab e teve alguns comentários. Olha, Peruca é bolsonarista. Peruca é bolsonarista, graças a Deus. Foi bom que ele sabe que eu sou bolsonarista. Exato. Mas a gente estava com o ministro de Lula, estava com um cara E que super respeitoso, a perfeito, entrevista com foi o André de maravilhosa. Paula, com todo mundo que Inclusive, olhem lá no canal do Visão, que vai ter lá toda a entrevista. Acompanhe tudo lá. Aqui no meu programa, sentado onde eu estou, estiveram aqui dois ministros de Lula. Sim. André de Paula e Zé Múcio. Sim. E Zé Múcio, olha, é ministro de Defesa de um governo de esquerda, e Zé Múcio, todos sabem que é direita total. É mesmo. Zé Múcio é um homem Não de sabia. direita assumido. É mesmo. Ele disse aqui no meu programa, todos sabem que eu sou de direita. Só que ele participando do governo, veja como são as coisas. Lá embaixo o pessoal briga e em cima se entendem. Sim. Lula gosta tanto de Zé Múcio, reconhece tanto o valor dele, que Zé Múcio, hoje ministro de Defesa, está no cargo por cota do presidente. Foi o presidente que escolheu, não foi acordo político. Ele não é indicado por bancada, que também não é pecado e não é errado. Sim. Lógico. Mas Zé Múcio é ministro de Lula por
decisão do próprio presidente, na cota dele. Sim. E foi o primeiro ministro a ser convocado para assumir o cargo, foi Zé Múcio. Que interessante. Inclusive, aqui no bate-papo com ele aqui, ele disse, Peruca, faz 20 dias que a imprensa nacional me procura para uma entrevista. E o pessoal me perguntando, por que você não fala isso? Porque eu só vou falar lá no Pode Peruca, no que dia legal! 16 e tal. E veio e ele diz isso aqui ao vivo. Tá aí gravado Sim. no Pode Peruca. E o maior corte, Sim. né? Que foi quando a gente colocou aqui, ministro de Lula pede ajuda a Bolsonaro. Ah, eu lembro, eu assisti. Pronto, essa foi, Eu assisti, foi não um é? corte muito bacana. Bacana porque ele explicou, Ele explicou exatamente. por ele ter sido o primeiro-ministro a ser convocado, não o primeiro-ministro do cargo, claro que aqui Sim. não é parlamentarismo, foi o primeiro a ser convocado por Lula para assumir o ministério, ele foi em busca dos militares. Sim. E os militares não queriam recebê-lo. Ele pediu ajuda a quem? A Bolsonaro. Porque ele foi deputado com Bolsonaro 5 mandatos, 20 anos. Amicíssimo de Bolsonaro. E Bolsonaro ainda estava na presidência, tinha perdido a eleição, Sim, mas continuava. E quando ele chegou no palácio falando com o Bolsonaro, ele disse, diz Zé, o que é que tu queres? Ele chamava ele Zé. Chama de Zé. Disse, rapaz, os ministros militares não querem me receber. Ele disse, vai receber agora. Ele ligou para os militares e receberam o Zé Múcio. Então, no caso, até o próprio Bolsonaro ajudou na Perfeito. transição. Perfeito. Ajudou na transição. E Zé Múcio deve isso a ele pela amizade e tudo. E Lula. E de lá mesmo do palácio ele ligou para Lula. Ele disse aqui, ligou para Lula, olha, Bolsonaro me ajudou. Ele disse, que bom, Lula. Ele disse, que bom, rapaz. Você vai conversar com os militares antes de assumir. Sim. Porque ele precisava se preparar, porque foi Interessante. convocado para ser ministro no dia 10 de dezembro. E o Sim. presidente Lula assumia em janeiro. Interessante. Então isso é bobagem, rapaz, de direita, de esquerda. O que vale é o país, é quem está governando. Sim, E a sim, gente tem que sim, torcer. sim. E assim vale para a sua cidade. Se você não votou num determinado prefeito e ele está no poder ou saiu, torça pela sua cidade. Exato, tem que torcer para que dê certo. Claro. E em toda essa sua caminhada, houveram, você falou, né, das entrevistas, de algumas situações que aconteceram, mas houve aquela entrevista que você se sentiu assim extremamente gratificante? Aqui eu vou colocar você numa sinuca de bico, como falam. Houve a entrevista que você teve aquela sensação de, poxa, que coisa incrível, olha onde eu cheguei. Eu vi que você falou, né, que já entrevistou Lula, já entrevistou Bolsonaro, mas houve algum momento que você realmente se sentiu muito gratificante, assim, muito satisfeito por estar fazendo aquela entrevista? Ou não? Foi mais um momento, assim, ou houveram várias? Olha, eu já entrevistei muita gente importante e não importantes. Artistas, muitos artistas, muitos. É tanto que eu apresentava um programa aqui todas as sextas-feiras, no Panela Cheia, que não era onde era aqui. Era aqui. E a gente trazia artistas de todos os lugares, era um ponto de encontro. Sim. Nas sextas-feiras, o Panela Cheia lotava com os artistas que a gente trazia para lá, no programa. Mas a entrevista que eu posso dizer na minha vida de mais de 40 anos foi com Renê Salgado. Renê Salgado era um cidadão aqui de Carpina, de uma família tradicional. Eu sou católico. Acredito muito em Deus. Amém. E Renê Salgado era espírita. Sim. É um espírita muito respeitado, muito respeitado. E ele era palestrante no Brasil inteiro. E por 2 oportunidades, Renê Salgado foi no meu programa. E uma delas foi quando o governador Eduardo Campos morreu. Eu estava no estúdio 2014. gravando e vendo a televisão, aquela história do helicóptero cai, mas não cai. Eu estava com o padre aqui de Carpina, Padre Cleiton. Estava no estúdio comigo. Ele e mais 2 moças falando sobre a festa de São José. Sim. E a gente conversando e vendo aquela notícia. No dia seguinte, na noite, na tarde, quando começou a estourar, que pipocou esse negócio, eu liguei para Renê. Renê, eu queria você no meu programa junto com o pastor, eu esqueci o nome dele, pastor Baruch. Pastor Baruch. Eu queria você no meu programa. Pastor Baruch não pôde ir, ficou dodói, e Renê foi ao programa. Minha amiga, para mim foi a maior audiência da minha vida em termos de comunicação, mesmo tendo entrevistado muita gente importante da política e da música interessante. e pessoas do povo, normal. Mas o espírita Renê Salgado, foi a maior audiência que eu alcancei no rádio. Foi um negócio impressionante. Ele falando sobre o que tinha acontecido. E antes tinha acontecido um acidente aéreo também, e eu perguntando, ele estava falando sobre esse acidente aéreo, e ele explicando, eu perguntei, por quê?
Por que aquele pessoal dentro de um avião sai de casa naquele mesmo dia, entra na mesma aeronave, viajar e todo mundo para morrer na mesma hora? E ele falando sobre esse assunto. E de um garoto que foi arrastado por marginais em São Paulo. Ele foi a mãe sequestrada. Eu lembro disso. Pronto. Eu lembro E ele disso. explicando aquilo. E aquilo foi um negócio. A audiência foi um negócio impressionante. E gente participando de todas as religiões. Cada um que desse uma opinião diferente, Sim, lógico. sim, sim. E ele ali na categoria dele, conversando, falando, mostrando o porquê e explicando a morte. Não sei se é porque se a morte tem explicação, não vou aprofundar nisso aí, Sim. que eu não tenho competência para isso. Mas foi Dando a visão dele. a visão dele, como espírita, palestrante, respeitadíssimo, Renê Salgado, filho de Carpina, e palestrante no Brasil inteiro. Então, da sua pergunta, qual foi a entrevista, que essa foi a com Renê Salgado. Que legal. Não foi nem com gente importante, não. Que legal. Foi a com Porque Renê você Salgado. passou por várias pessoas importantes. Essa de Renê foi um negócio impressionante. Que interessante. Foi muito impactante. Para muitas, e passaram-se muitos dias as pessoas ligando ainda para o programa. Peruca, que entrevista era aquela? Traz ele de Sim. novo, e não sei o quê, assim. E já aconteceu com você de você sair para fazer uma entrevista na rádio ou pessoalmente com alguém e você sentir que foi péssimo, que você achou assim, já. que foi terrível e depois você escutou, teve uma repercussão totalmente contrária. Ao contrário, a pior coisa do mundo para o entrevistador, e você entrevista, é aquele que tem um ponto de corte, pá, para baixo. É o quê? Você pergunta Isso. e o cara... Por exemplo, você faz assim... Isso. Você gosta de filme? Gosto. Gosto. Acabou-se. Você gosta disso? Já tive, já tive. Minha amiga, para você arrancar disso aí, não é brincadeira, né? E, de repente, isso repercute. Sim. Não é? Sim. A repercute, a turma completa começa a perguntar. Uhum. Eu tava numa entrevista com uma pessoa conhecidíssima aqui em Carpina, que é nesse nível. É uma mulher e gente finíssima, mas ela é conhecida, que é muito ruim de bater papo com ela. Não é que ela não sabe falar, não, pelo Sim, contrário. até que é o jeito também da pessoa. E o que deu o ibope ao programa foi esse mesmo, essa coisa dela. Direta. Direta. Né? Curto ali. Falou, Curto. respondeu. É. Pronto. E já houve do contrário também, de você não conseguir falar, que a pessoa vai arrastando, Olha, vai deixa eu dizer uma coisa a arrastando. você. Tem gente que você basta fazer uma pergunta. Acabou. Acabou-se. Foi embora. Vai embora. É. Sabe, você tem que estar preparado até para uma próxima. Se você se preparar com Sim. 2, 3 perguntas, cuide em alinhar uma pergunta dentro da fala dela, Sim. porque ela é tão as coisas é tão vasta, não é? Sim, É que tão vai fértil, a soltando. mentalidade é tão rápido, É, a mentalidade e vai a soltando. velocidade da mente é tão grande que vai-se embora. Agora eu vou perguntar mais de uma forma pessoal. Qual é o perfil que você gosta mais de entrevistar? Esse perfil que é mais direto e fala ali de forma curta? Ou esse que você pergunta ali e a pessoa vai? Olha, Porque às vezes você quer também dialogar, mas aí a pessoa também fala. Rapaz, por incrível que pareça, a primeira vez que eu entrevistei uma pessoa foi ontem. Paula Meira. É uma das grandes empresárias de Pernambuco. Rapaz, eu senti um negócio tão diferente em termos de conhecimento dela. Sim. E assim, a maneira que ela conversou com a gente. É tanto que a entrevista eu não começo... Eu começo assim, isso assim, como foi? A gente começa assim. Tá aí gravado, a gente gravou ontem. Paula Meira é uma das grandes empresárias na saúde, no ramo de saúde no Brasil. E ela estava ontem no encontro, ontem que aconteceu aqui, na casa do empresário Jorge Petribu, e a gente conversando com ela. Essa me marcou, essa entrevista dela, pela maneira mesmo. que ela conversa. Pela maneira. É leve, é Leve, sutil. leve. Agora, tem gente que sabe conversar, tem gente que conhece esse lado, que tem gente que tem ponto de corte baixo, Sim. sabe? Curto. E sabe bater papo, sabe conversar e deixa você muito à vontade. Sim, É exato. muito bom isso. Exato. É muito bom. Agora, tem três coisas, 3 pontos. Eu faço até feito o europeu. Eu estou aprendendo aqui, estou 3 aprendendo com o pontos mestre. que você tem que estar pronto. Sim. É quando, por quê e por quê 2 vezes. Esse também você mata o entrevistado que é fora. Sim. Entendeu? Você fala, não sei o quê. E quando? E por quê? Sim. Esses são pontos que você também bota ele no gancho. Você acredita que eu entendo hoje que eu sempre fui essa pessoa questionadora de perguntar. É. A minha mãe, ela dizia que, inclusive ela está aqui pela frente, pelo shopping. Ela dizia que quando eu era criança, ela contava aquelas histórias, né, as clássicas, né, Branca de Neve, né, Cinderela. E aí quando terminava ela, e foram felizes para sempre.
E por quê? Como assim? Não tiveram Isso. filhos? Isso aí. E ele trabalhou de quê? Ele só era príncipe? E onde viu o dinheiro? Então ela tinha que construir. Ela dizia, Perfeito. Jennifer, eu sempre tinha que construir uma história porque você não se contentava com... E foram felizes Isso é para uma sempre. marca, é uma linha muito forte no jornalismo. Isso É. ela pergunta no entrevistador. Desde criança. Sempre fui o porquê. Por exemplo, na escola... Minha mãe dizia, olha, se tiver alguma indagação e você perceber que você está certo e o professor estiver errado, questione, pergunte, fale, não tenha medo. Que muitas vezes a gente tem medo de falar, né? Quando tem uma pessoa, uma autoridade ali sobre a gente. Verdade. E aí a minha mãe dizia assim, se você estiver certa, questione, pergunte. E às vezes a professora falava algo que não batia muito com o que a gente aprendia com ela mesma. E eu dizia... Mas, professora, aquilo que a senhora falou, isso aqui não tem a ver. Por que a senhora está falando isso agora? E não sei o quê. E aí gerava-se um aprofundamento naquele assunto por causa das indagações. Você acha que está no nosso sangue a questão da comunicação? Tá. E a gente só vai É um desenvolvendo? negócio impressionante, é isso mesmo. Tá no sangue, porque lá atrás você já fazia isso. E você vai... Na verdade, rapaz, a faculdade de jornalismo, a faculdade de radialismo, lhe ensina o básico. O que vai te ensinar é o dia a dia na frente desse microfone. Exato. É você vendo muito, lendo muito. E veja, acompanhe entrevistas. Sim. Não tem coisa melhor do que você ver entrevista. Você já está passando a mensagem que eu ia pedir para você passar uma mensagem. Para quem está começando no ramo de comunicação? É ver mesmo. Qual a Tem muitos mensagem livros. mesmo que você gostaria de deixar para essas Primeiro, pessoas? se certifique se você quer. Sim. Se você gosta. Não é? Se você Tem que gostar. Tem que gostar. Você pode fazer o que for. Se você fizer o que gosta, não tem coisa melhor. Rapaz, eu amo isso. E você vê que ele é apaixonado mesmo. Esse homem não para. Às vezes eu chego aqui, ele... Tô indo daqui, ele já vai para outra entrevista em Recife. De manhã já veio de lá. Olha, nesses últimos 5 anos, eu passei o São João em Campina Grande. Sim. Que é um grande São João. Aí você diz, Peruca foi para o São João de Campina Grande, está lá se divertindo. Sim. Mas a grande maioria do tempo trabalhando. Tu acredita? Acredito. Fazendo pro meu blog, cobrindo, fazendo às vezes para as rádios. Inclusive, sigam como é que o seu Instagram. Pode lá, Carlos Peruca, põe lá que já tá. Carlos Peruca, sigam as nossas redes sociais. Tem lá muita notícia. Sigam muita também coisa. aqui blog o Visão. de Carlos Peruca. O V1 que estreou agora, né? Aqui Sim, o nosso portal nosso V1. portal, exatamente. Vai ser lançado, mas Rapaz, já está no ar, não é? O Visão tem o quê, Jennifer? 4 meses por aí, né? Em ação mesmo, 3 meses. 3 meses. E a gente já está chegando, graças a Deus e graças a vocês, não é? Agora é fruto de muito trabalho dessa equipe toda. Exatamente. Não é? Da equipe técnica ali, Jonathan, Pina, Adriano, o pessoal todo, os apresentadores. Exato. Não É um trabalho muito incrível. Muito. Então não deixe de seguir as E nossas agradecer redes também sociais. aqui ao seu Jorge Petribu, que nos concedeu, nos presenteou com essa estrutura. Exato. Para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Exatamente. É um trabalho bem conjunto, né? Bem. Onde todo mundo abraçou. E estamos contando com você para estar interagindo conosco, né? Seguindo, curtindo, acompanhando também no Instagram, no YouTube. Porque tem muitas pessoas que ficam acompanhando, mas não seguem, não dão um like. Ajuda a gente. A gente está aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Pode mandar notícia pra gente, mandar vídeo, olha isso aqui assim e tal. Exato. Vai ter esportes aqui com o Romualdo Marques. Vai crescer ainda mais, não é? É um dos grandes comunicadores e narradores de futebol, pertence à Rádio CBN, Sistema Globo de Rádio, e vai estar com a gente aqui apresentando o futebol. É um projeto incrível, né? Incrível, vai ser muito bom. Olha, vem coisa boa por aí, viu? Sim. Essa que eu vou dizer agora, eu já pode falar porque já está engatilhado. Já gravei até uma chamada Vem Novidades por aí. Sim. Gravei lá no Panela Cheia. Então vem novidade por aí, viu? Aguardem. Lá no restaurante Panela Cheia. Peruca, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu fiquei feliz. Gente, no início ele estava muito nervoso. Só perguntando, e agora não, não, batendo papo com ela aqui, ia participar do programa dela. Fiquei muito... E dá aquela... Até eu digo que sempre, se você não tem aquela sensaçãozinha, aquele friozinho na barriga, não compensa tanto. Não, até hoje, quando eu vou começar o meu programa, tem esse friozinho. Sim, eu tenho também. É muito bom isso é muito bom. Que papo mais delicioso, gente. Deixa eu dizer aqui no seu programa que a gente vai ter um programa diário. Sim. A gente vai apresentar um programa diário, estamos aqui debatendo só o horário, mas deve ser à noite, um programa diário, é a hora de pico de audiência. De audiência. Eu sempre apresentei programas diários em rádio e rede social à noite. E o resultado muito bom. Porque você colhe o balanço do dia. Sim. Então você vem rico. Então fica um programa bem perfeito, você vivo. vem rico de informações. Exato. E outra, gente, meus amigos comunicadores, que eu sei que nem todos são assim, parem essa besteira de dizer que não fala no programa do outro.
Exato, O que é isso? Você tem que pegar uma notícia que saiu no programa lá do meu amigo Francisco Júnior. Olha, essa notícia aqui foi repercussão hoje, ao longo do dia, no programa de Francisco Júnior. Exato. Da Rádio Carpina FM, da Rádio NASA FM de Josildo, lá Colocar de ali a Timbaúba. referência Então de vamos onde veio. repercutir agora. Porque Perfeito. quem ouviu ao longo do dia, nas rádios ou na rede social, ela quer ouvir o balanço, como vai ser à noite. Porque Sim. muita coisa que aconteceu, ela vem com a mesma verdade, mas pode vir com um enredo diferente. Sim, sim. Então, à exato. noite, esse programa diário, você pode trazer uma repercussão que foi ao longo do dia, mas você traz no seu estilo e enriquecendo mais ainda com acontecimentos que vieram da tarde para a noite. Perfeito. Então, esse programa da noite vai ser sensacional. Perfeito. Então você já tem aí uma chamada para um programa incrível diário, não é Diário, isso? vai ser um Só programa. está organizando um horário. Se Deus quiser. É entretenimento, política, um pouco Olha, de é tudo. um ponto a ponto, como a gente sempre fez. A gente vai Sim. falar sobre política, vai trazer artista, vai fazer tudo. Bacana, Sabe? Conversa bacana. sobre. Aconteceu, virou notícia com a gente. Então não esqueça de ativar as notificações vai aqui anunciar do mês que vem. Visão, né, para não É. perder, porque estamos sempre trazendo conteúdo riquíssimo aqui para vocês. Peruca, mais uma vez, Eu obrigada. estou muito tão feliz, tão contente, tão feliz, tão orgulhoso. Eu estou tão feliz mesmo de participar do seu programa. Muito obrigado, Coisa muito boa. obrigado. E eu honrada em tê-lo aqui, né? Menina, a categoria dessa mulher falando, se comunicando. Primeiro que mulher já tem categoria de vida, por vida. Ai, que E ela tem privilégio. uma maneira diferente de se comunicar. Minha Obrigada. mulher está assistindo, a primeira vez que minha mulher viu você falando, ela disse que. Como é que se. A menina. Ale. Pronto. E a Alessandra. gente conversando, eu digo: olha, a maneira que Jennifer fala é muito diferente. Você, quando dá um boa tarde, um boa Que noite, um bom dia e honra. começa, ou a pessoa olha assim e quer acompanhar e vai assim. Eu quero ouvir o que ela vai dizer, o que é que vai dizendo. Termina escutando e assistindo e ouvindo o Que programa privilégio, todo. Isso é que muito privilégio. bom, isso é muito bom. Que privilégio. Para mim, que estou iniciando na área, ouvir isso de você Não, é uma e outra honra. coisa, o que você tem dentro de você, sabe o que é? Que você vai falando, a gente sabe do que você vai falar. Isso é um olhar muito jornalístico. A gente sabe do assunto que você está falando, mas não sabe como vai terminar você conversando. E isso você tem essa potência de prender as pessoas na tela. Que incrível. Isso é muito bom. Isso é tão raro no jornalismo que você não imagina. Ai, agora que começou com você se É. emocionando, vai terminar comigo. É muito raro. Muito É obrigada. muito raro. É muito raro. obrigada, de muito verdade. bom, muito bom. É um privilégio tê-lo aqui. Ah, E fiquei vamos muito fazer feliz. esse bate-papo mais vezes, Claro. né? No canal do Vou levar você Peruca, agora no meu programa aqui depois, no no Pode Diário. Posicionar. E eu amo falar de política. Quem me É. acompanha nas redes sociais sabe. Até a próxima, Até a então, próxima. Peruca. Meu Até abraço. a próxima para vocês também. Estivemos aqui com Carlos Peruca. Meu abraço. Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar.